Boa noite, UFMG. Mandar uma saudação aí para os camaradas e para as camaradas da UJC. Obrigado aí pela presença, pelo apoio. Saudar todos os componentes aqui e as componentes da mesa. Interessantíssimo participar desse debate. Eu venho do interior de Minas Gerais, da região metropolitana do Vale do Aço. E tenho certeza que o interior do Brasil, o interior das Minas Gerais, também vai entrar na construção desse projeto, camarada Boulos e Guajajara. Eu tenho certeza que homens e mulheres, camaradas e camaradas, companheiros e companheiras, vão unir esse projeto e vamos sem temer vencer. Vamos sem temer vencer. E é nesse sentido que eu venho aqui colaborar com esse debate, fazendo algumas conexões para demonstrar que nós não estamos descolados desse mundo global. Recentemente, um senhor tosco tomou a presidência dos Estados Unidos e uma outra parcela do imperialismo se acomodou no governo de uma das potências econômicas mundiais. E isso traz muitos problemas para a gente aqui na América Latina, para a gente do Brasil, para a gente de Belo Horizonte e para a gente do interior do Vale do Aço. A nossa matriz econômica é metalúrgica, todos vocês sabem, e esses embargos econômicos que esse governo tosco tem feito vai atingir diretamente o trabalhador e a trabalhadora da região do Vale do Aço Mineiro, precarizando ainda mais os trabalhadores e as trabalhadoras, dando mais dificuldade de ganho real para o trabalhador e a trabalhadora conseguir dignificar a sua família. Então, as imposições que de lá nos colocam em condição muito mais precarizada, é essa conexão que nós temos que denunciar e combater. É importantíssimo a gente militar também nessa trincheira do campo eleitoral para nos colocar mais próximo da população, do diálogo que a população quer apresentar. Vindo do centro de BH para aqui, o ônibus lotado, como em todas as cidades brasileiras, havia aproximadamente umas 60 pessoas em pé no ônibus. E uma senhora de aproximadamente 69, 70 anos de idade, ela falou dessa forma: é por isso que eu apoio a greve dos motoristas, porque eles estão executando uma tarefa de forma precária. O cara está dirigindo e está recebendo a passagem, exercendo duas atividades laborais e sendo remunerado por menos de uma. Uma senhora de 70 anos de idade com essa compreensão da luta de classe. E no dia 7 de outubro, fazendo uma correlação entre a região metropolitana do Vale do Aço, foi o dia que aconteceu o massacre da Uzi Minas contra os trabalhadores e as trabalhadoras daquela cidade, apoiada pelo governo do estado de Magalhães Pinto, que autorizou a polícia militar a executar dezenas de trabalhadores e trabalhadoras que estavam na porta da fábrica lutando por melhores condições de trabalho e salário. E isso nós temos que denunciar. E essa eleição do dia 7 de outubro, ela tem também uma demonstração simbólica que vai fazer conexão com esse massacre do Estado. E nós do PCB, nós acreditamos que a ditadura realmente não acabou. A ditadura não acabou porque ainda convivemos com uma democracia que é burguesa, uma democracia que vai atender os direitos e os anseios de menos de 1% da população. Por isso,
precisamos radicalizar sim numa democracia que seja uma democracia popular, que seja uma democracia autônoma da população brasileira. Nós deveremos trabalhar para a criação do poder popular e romper com essa democracia burguesa. É por isso que o PCB, nos seus 96 anos de história, que fizemos agora no dia 25 de março, nos seus 96 anos de história, reconhecendo os nossos erros e reconhecendo os nossos acertos, estamos juntos nessa aliança entre o PSOL e movimentos populares e sociais em busca de um projeto autônomo e de emancipação da população brasileira. É por isso que estamos aqui juntos e vamos, Boulos, sem temer vencer. Essa, eu penso que tem que ser a nossa bandeira de luta para enfrentar os ataques dessa burguesia que está retirando direitos e massacrando e precarizando a classe trabalhadora. Ao chegar aqui na UFMG, eu assustei um portômetro para concluir. Mais de 14 bilhões e 250 milhões de reais que foram retirados da educação, da ciência e da tecnologia. Isso é para garantir um superávit primário mesquinho que retira dinheiro, retira direitos, retira a vida da classe trabalhadora. É por isso que nós queremos radicalizar com um projeto da plataforma Vamos, junto com o PSOL, junto com os movimentos populares e sociais, para transformar realmente esse país um país realmente que seja socialista, porque a barbárie já está acontecendo hoje e sempre no nosso Brasil. Muito obrigado pelo espaço aí, camarada.